um jogador como o Gabigol, que é uma referência no Brasil, simular uma pancada na cara quando a pancada é no braço, eu fico assim. Porque, seja um dia se um jogador do Bahia fizer isto, eu já disse ao Biel, às vezes atira-se demais para o chão quando pode tirar partido da jogada. É o meu jogador e eu posso dizer, não posso dizer isto ao Gabigol. Salve nação, saudações rubro-negra. Separei para você aqui a entrevista coletiva do técnico Renato Paiva do Bahia. Vamos ver então o que o treinador português irá falar depois de Bahia 2, Flamengo 3. Peço a você que é novo aqui no nosso canal a se inscrever, a deixar aquele like e ativar o sininho para não perder nada, tá bom, galera? Estamos no canal Marcos Fla. Então é isso aí, seja bem-vindo. Deixe aqui nos comentários o seu ponto de vista, o que você achou desse jogo, tá bom? No final do vídeo, eu vou falar sinceramente o que eu achei desse jogo, tá bom? Simbora, vamos lá. Agora, em relação ao jogo, é um jogo que eu poderia resumir com uma palavra: orgulho. Acho que a torcida deve estar muito orgulhosa do trabalho que estes jogadores fizeram hoje aqui, obviamente com erros, sabemos onde erramos, sabemos de facto que os erros hoje, outra vez, os erros pontuais e detalhes nos penalizaram em relação ao adversário, em sentido contrário não, mas de facto a reação dos adeptos da torcida no final para com a equipa demonstra muito o trabalho que os jogadores fizeram. Eu disse-lhes que em 23 anos de treinador, este foi o jogo que mais me orgulhou ser treinador de uma equipa e perdemos. Mas de facto, disse-lhes, agradeci-lhes, puxar para o meu lado pessoal, agradeci-lhes, porque de facto fizeram-me sentir, enquanto treinador e profissional desta área, muito, muito orgulhoso. Depois, claro, cometemos erros nas bolas paradas, mas estivemos sempre no jogo. Ou seja, o Flamengo fez-nos 3 golos de bola parada, mas não nos fez nenhum golo de bola corrida e nós estivemos sempre no jogo. E eu mesmo com o 2-0 nunca senti o jogo perdido, com 3-1 nunca senti o jogo perdido, com 3-2 senti que nós a qualquer momento íamos fazer o 3-3. Senti porque senti o Bahia inteiro, penalizado pelos detalhes, como eu já disse, e senti um Bahia no seu coletivo muito melhor no jogo de hoje que o Flamengo. Muito melhor. É verdade que o Flamengo depois tem um nível de individualidades altíssimo, que fazem os detalhes e as diferenças nas bolas paradas, no 1 contra 1, por aí fora, mas eu acho que a minha equipa foi uma equipa muito coletiva, muito solidária, cada vez mais solidária com as expulsões. Eu acho que o nosso primeiro golo é um golo absolutamente extraordinário daquilo que nós tentamos trabalhar e que aos poucos vai aparecendo. E depois fomos mexendo na equipa em função daquilo que estava a acontecer, perceber, por isso temos 2 sistemas, perceber, arriscando algumas coisas, sabendo como é o Flamengo do meio campo à frente, mas de facto hoje não ganhámos, mas deixámos uma imagem que foi o que eu lhes pedi. Por favor, voltem ao final de 5 jogos, com o de Santos, inclusive. Antes deste, eu pedi-lhes, seja o que foram nos 4, e encarem o jogo de Santos como um acidente que nós tivemos, façam daquilo a exceção e não a regra, e eles hoje voltaram a estar. Voltei a reconhecer a nossa equipa aqui no campo. É uma derrota muitíssimo amarga, mesmo com 9 nós podíamos ter feito golos. O resumo que eu faço para definir o jogo: orgulho, e para definir o jogo no seu decorrer, eu acho que nós fomos superiores ao Flamengo 10 contra 10, fomos 11 contra 11, perdão, 11 contra 10 e 11 contra 9, nós fomos sempre superiores ao Flamengo. Praticamente eles, mesmo com aquela superioridade toda, não nos conseguiram uma outra oportunidade, mas impedidos, e depois nós sempre acutilantes e sempre com os olhos postos na baliza. Cara, o Renato Paiva só falou verdades, galera. Dói em mim falar isso, cara. Mas ele tá certo. O Flamengo, no segundo tempo, fez um jogo horroroso, cara. Com 2 jogadores a mais, não consegui fazer nenhum gol no Bahia. Quase. Se tivesse 11 contra 11, o Flamengo não teria vencido esse jogo. Porque
O time que, cara, dá um apagão no time, galera. Mas vamos seguir aqui a entrevista do Renato Paiva. Adversário. Professor, boa noite. Lá em Santos, o senhor disse que queria que interferisse o jogo de Santos no jogo de hoje. Em termos de postura, acredito que tenha realmente interferido. Porém, assim, no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem hoje a segunda pior defesa da competição. São 11 gols tomados em 6 jogos. Como resolver isso? A que ponto esse fator das expulsões, até porque eu acho que já estava 3 também, não afeta muito, mas a que ponto ligar esse alerta logo no início da competição e consertar isso? Hoje jogaste contra uma equipa que tem individualidades do melhor nível aqui no Brasil e muitas a nível mundial. Portanto, é sempre complicado tu manteres um golo a 0 ou que eles não te façam oportunidades. De facto, não é uma vitória, mas é algo importante, é que eles de bola corrida, e enquanto tivemos 11 contra 11, praticamente não nos geraram problemas. E os detalhes da bola parada. E pronto. E hoje foram 3 gols de bola parada, sendo que um é penalti, mas os outros eram perfeitamente evitáveis. O jogo de Santos são 3... Claro, pesa no número de gols sofridos, porque até aí estávamos muito equilibrados em número de gols sofridos, mas num jogo onde tu não jogas e onde o adversário joga, arriscas-te a perder 3-0 e a ser goleado. Foi o que nos aconteceu, tem que nos servir de lição. Hoje é um passo à frente em relação àquilo que aconteceu em Santos. Quarta-feira teremos direito à resposta e eu espero que os jogadores dêem uma resposta efetiva no jogo de quarta-feira e depois com o Goiás no sábado outra vez aqui. Portanto, temos que continuar a trabalhar defensivamente. Hoje, repara, acabámos numa linha de 4 com Rian do lado esquerdo, que não jogava há muito tempo, com Jacaré adaptado sim a uma linha de 4, porque uma linha de 3 zagueiros ele não é uma adaptação, já é uma certeza, mas é totalmente diferente a questão dos equilíbrios. Portanto, aí também competente, e depois no fim acabas com Tassiano e Nico de zagueiros. Trabalho, temos que continuar a trabalhar e esperar que os detalhes também nos ajudem e a gente começa a marcar mais golos e a sofrer menos. Boa noite, Paiva. A situação, por exemplo, do sistema defensivo do Bahia. Por que a mudança do David Duarte e por que também o Acevedo no banco? Sim, porque o David Duarte, porque vinha a fazer uma sucessão de jogos já grande e porque eu entendi que o Vítor Hugo, que vem de doença, fez um jogo completo em Santos e já com níveis físicos complicados na parte final. Hoje, jogando por dentro, é um jogador com muita experiência, jogando por dentro ir-se a cansar menos, porque não tem que ir nos corredores laterais para duelos, voltar a pôr Rezende, que é muito importante na construção. É este tipo de descanso que nós queremos fazer. E o Nico, porque eu sentia, na análise que fizemos ao Flamengo, sentia que com Iago e Tassiano íamos ter mais bola e mais critério na posse para chegar ao último terço, e que os espaços que o Flamengo nos dava permitia-nos exatamente fazer jogadas como nós fizemos no nosso primeiro golo, e portanto precisava de um jogador com mais criatividade e mais chegada à última linha do que propriamente um jogador de equilíbrios. Portanto foi basicamente, e o Iago estava fresco em relação àquilo que aconteceu no jogo do Santos, portanto trazer essa frescura também para a equipa, mas foi mais um sentido tático, querer uma equipa mais ofensiva, mesmo jogando com o Flamengo em casa. Mister, claro. O jogo estava 3-2, o Bahia em cima do Flamengo para buscar um empate, eu cheguei a falar que o gol estava maduro. E de repente 2 expulsões. Você acha que faltou aos seus 2 atletas, o Rezende e o Canu, um fator emocional mais para o jogo? Ou você entende que o árbitro foi rigoroso? Porque existe um questionamento na expulsão do Rezende que teria sofrido uma falta antes. Você acha que faltou emocional do atleta, a leitura do jogo naquele momento, ou o árbitro foi rigoroso com os 2? Já falei dos meus 23 anos de carreira e em meus 23 anos nunca falei de arbitragem. É uma profissão muito difícil. É verdade que eu já o VAR. Falei muitos anos quando não havia VAR e quando tu tens de decidir num segundo e decidiste. É verdade que eu já VAR. Também é verdade que o VAR não pode intervir no lance do Canu. A única coisa que eu de facto
quando andamos todos a falar do fair play e do futebol justo e do futebol limpo, um jogador como o Gabigol, que é uma referência no Brasil, simular uma pancada na cara quando a pancada é no braço, eu fico assim. Porque, seja um dia se um jogador do Bahia fizer isto, eu já disse ao Biel, às vezes atira-se demais para o chão quando pode tirar partido da jogada. É o meu jogador e eu posso dizer, não posso dizer isto ao Gabigol. Agora, para o Brasil inteiro, acho que não fica bonito. E expulsa um colega do campo, o Canu é imprudente porque abre o braço, é verdade. Expulsa um colega do campo, pá, quando se fala em fair play, em justiça e de jogar o jogo pelo jogo, etc. Pá, chamam-lhe manha, chamam-lhe o que quiserem. Eu não gosto de ver, sinceramente não gosto de ver. Mas não vou falar do árbitro porque tenho a minha opinião, guardo-a para mim, vocês no vosso lado fazem o vosso trabalho e as análises como fazem a mim, façam a arbitragem também. Eu fico, de facto, podia estar aqui a falar do árbitro, mas também não posso esconder-me que nós cometemos 2 erros grosseiros nas bolas paradas e isso faz-nos estar a perder por 2 erros nossos. É que eu vou falar do árbitro quando a minha equipa também cometeu erros. Quando temos ali uma outra bola que podemos fazer golo e não fazemos. É uma questão que eu não domino, nem quero. Se eu quisesse dominar, tinha ido para a arbitragem. Não quero dominar, respeito-os muito, porque é muito difícil. É verdade que o VAR hoje melhorou bastante e é mais fácil. Fico com a reação da equipa, fico com o que a equipa jogou, repito, 11 contra 11, 11 contra 10 e 11 contra 9. Fico com estes jogadores que nos encheram de orgulho, pelo menos a minha treinadora, e acho que a torcida do Bahia ficou muito orgulhosa com o trabalho que nós fizemos. Caiu para o lado do Flamengo, continuar a trabalhar e buscar 3 pontos já no próximo jogo com o Goiás. Paiva, boa noite. O quanto uma partida com essas todas as adversidades, ela pode impactar na sequência do Bahia na temporada, de maneira positiva e negativa também? Olha, em termos motivacionais, eu espero que impacte de forma forte no grupo. Eles têm que ter consciência do mal que fizeram na quarta e do bom, e eu também, porque estou à frente e sou responsável pela derrota, e do bom que fizeram hoje. E se há um crescimento, como eu lhes pedi, de quarta para hoje, eles têm que aproveitar esse crescimento e aproveitar o que eles fizeram de fantástico, de muito bom dentro do campo, em termos de organização, em termos de nunca termos deixado de ser equipa. A maior parte das bolas perigosas que o Flamengo teve foi em contra-ataque, bolas paradas e eles vinham em contra-ataque, bolas lançadas no Cebolinha. Lá está, é o tirar partido do talento absurdo que eles têm. Agora, tem impacto físico, isso não tenho dúvida, porque quarta-feira nós temos outro jogo, acabámos o jogo com 9, gente a correr. Eu estou muito curioso para ver o GPS do Tassiano, por exemplo. Gente do Jacaré, gente a correr muito, a trabalhar muito, do Arthur, que se esforçou bastante na frente também em termos defensivos, em questões defensivas, que tenha impacto emocional em função daquilo que é, não o resultado, mas outra vez, a forma como nós nos pusemos em campo contra um adversário poderosíssimo. Vitórias morais não há, mas eu acho que é unânime que o Bahia foi sempre melhor que o Flamengo do primeiro ao 90º minuto, menos nas bolas paradas. E aí nas bolas paradas o Flamengo fez a diferença. Tá aí, galera, a entrevista coletiva após jogo do técnico Renato Paiva do Bahia. O que eu achei do jogo, cara? Vamos lá então. Veja bem, primeiro tempo foi legal, 3-1, placar bonitinho fora de casa, conquistando 3 pontos, indo a 4º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Bacana, né? Gol do Davi Luiz, primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. Davi Luiz tinha dado assistência pro Matheus França fazer o primeiro gol. Teve o pênalti ali no Arrascaeta, foi gol do Gabigol. Bacana, cara, tudo certo. Só que daí a gente volta do intervalo e o Sampaoli faz 5 substituições. Até então a gente não sabia os motivos e o porquê. E eu tinha comentado o seguinte, né? Antes de ver a entrevista dele, eu tinha falado assim, cara, que loucura, nunca vi isso na minha vida. E se alguém se machucar? E se alguém for expulso? Como que ele vai armar o time? Se alguém ficar pendurado com amarelo? Não é loucura 5 de uma vez só no intervalo de um jogo? Pois é loucura sim. Mas daí eu fui assistir a entrevista coletiva do Sampaoli e ele explicou que trocou os 5 no intervalo porque os 5 se machucaram, se lesionaram. Ou seja,
não tinha como ele não trocar. E daí eu fiquei assustado, galera, porque veja bem, como que 5 jogadores se machucam nos primeiros 45 minutos de um jogo e não voltam para o segundo tempo? É preocupante, não é? Será que eles estão treinando demais? Será que estão treinando certo? Qual o método de treinamento que eles estão usando? Porque o Pedro está fora. O Felipe Luiz praticamente não jogou esse ano. A cada rodada são jogadores que se lesionam. O Gerson está fora também. Deve voltar agora contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Então é sobre isso, galera. Então é muito preocupante o que está acontecendo no Flamengo. Ele fez um segundo tempo horroroso, horrível. O pior 45 minutos do Sampaoli foi esse de hoje, do segundo tempo. É culpa só do Sampaoli? Lógico que não, cara. É culpa também dos jogadores que estavam em campo. Como que com 2 jogadores a mais, cara, deixa espaço? O Bahia saindo no contra-ataque, oferecendo perigo ao Flamengo. O Flamengo não ameaçou o Bahia com 2 jogadores a mais no segundo tempo. É vergonhoso, cara. É muito preocupante o que está acontecendo no Flamengo. Pronto, falei, é isso. E sobre a entrevista coletiva aí do Renato Paiva, ele cutucou o Gabigol, né? Falou que o Gabigol simulou a falta, que não foi no rosto, foi no ombro. E realmente, foi no ombro, não foi no rosto. E o juiz deu o segundo amarelo e expulsou o jogador do Bahia. Erro de arbitragem. Acontece. Pois é isso aí. Valeu, galera. Tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!